Bom dia, boa tarde, boa noite, jovens do primeiro ano. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Aqui é a professora Érica para uma nova videoaula. E o tema dessa aula de hoje é núcleo celular. Vamos iniciar o capítulo 6 da apostila de vocês. O capítulo 6, ele vem trazendo dois assuntos: o núcleo celular e a síntese de proteínas, ok? Hoje a gente vai iniciar esse capítulo. Vamos falar inicialmente sobre o núcleo. Então, sem mais delongas, vamos para a aula. A descoberta do núcleo. Bom, quando a gente estudou as organelas citoplasmáticas, uma dessas organelas era o núcleo. Mas devido à sua grande importância, não querem diminuir a importância das outras organelas, uma vez que cada uma tem a sua função e todos são extremamente importantes. O núcleo, ele é muito importante, por isso ele é estudado fora a parte. Ok? As primeiras observações e estudos referentes ao núcleo datam 1682, feitas por Leon Ecke. 2 séculos depois, surgiu um jovem chamado Robert Brown, ok? Ele definiu ele que deu um nome ao núcleo, ele chamou aquela estrutura de núcleo celular. Ele estava fazendo alguns estudos, tá? Vamos ver aqui a fotinho dele. Esse aqui é o Robert Brown, jovem, senhor, inteligente, curioso, muito estudioso. E aí ele fez um estudo onde ele observou a epiderme da orquídea, de algumas orquídeas. E ele percebeu que havia pequenas estruturas e que aquelas estruturas seriam os componentes-chave para a função celular. E aí ele denominou aquela estrutura de núcleo, que até hoje ainda é utilizado, né? Então, Robert Brown, ele é considerado o que descobriu em si o núcleo celular, mas alguns livros não trazem dizendo que ele que descobriu, dizem que ele que deu a denominação, mas já haviam estudos anterior a Robert Brown, ok? Tem essa diferença de alguns livros para outros, tenham que ter cuidado, belezinha? E aí, Robert Brown ele também vai contribuir para o estudo dos outros cientistas que vieram após ele, porque como ele já tinha encontrado ali e denominado aquela estrutura de núcleo, as pessoas começaram as pessoas não, os cientistas começaram a querer estudar as características do núcleo, como poderia ser estudado e identificar as funções que o núcleo realiza, ok? E aí foi feita alguns experimentos. Um dos experimentos realizados para o estudo do núcleo foi com a utilização de amebas, ok? As amebas, elas, por serem organismos, né, assim, simples, né, são protozoários simples, elas eram de mais fácil trabalhar, era mais fácil trabalhar com elas e manipular com elas. Como é basicamente esse experimento feito, né? Eles pegavam uma ameba e cortavam uma ameba, né? Ele cortava uma ameba em dois. Uma parte da ameba era uma parte sem um núcleo, era um fragmento anucleado, e outra parte da ameba era um fragmento nucleado, tinha o núcleo. Foi observado que aquela parte que não tinha um núcleo morreu, se degenerou e morreu, enquanto que a parte que estava fragmentada com o núcleo, ela voltou a seu estado inicial
e sobreviveu. Então, o que eles constataram? Que o núcleo possuía características, funções que permitiam que a ameba continuasse viva. E que quando você dividia uma ameba em uma parte nucleada e uma anucleada, a parte anucleada atrofiaria e morreria, enquanto que a parte nucleada ela se desenvolveria, ok? E aí eles começaram a tentar fazer o quê? Um outro experimento, onde ele pegou o quê? Uma parte, um fragmento com um núcleo e um fragmento sem um núcleo. Preste muita atenção. Ele pegou um fragmento com um núcleo e um fragmento sem um núcleo. Ele pegou o fragmento da ameba com um núcleo e colocou num fragmento que não tinha núcleo. Ele pegou um fragmento com núcleo, tirou o núcleo e colocou em uma região, em um fragmento sem o núcleo. Ele observou o quê? Que começou a ocorrer transformações nesse fragmento. Ele voltou a se regenerar e continuou sobrevivendo. Então, o núcleo, ele daria essas características de se regenerar e sobreviver para a ameba. Lembrando, a ameba ela foi estudada, ela foi utilizada nesse experimento porque ela é de fácil manipulação, ok? Então vamos ver agora a estrutura do núcleo celular. O núcleo é uma região da célula, principalmente células eucariontes, que regula o metabolismo da célula, como a divisão celular e a síntese de proteínas. É nela que se localiza a maior parte do material genético, o DNA. As células eucariontes geralmente possuem apenas um núcleo, mas algumas células, como as fibras musculares, elas podem apresentar mais do que um núcleo. Ok, simples, né? O núcleo, quando a gente estudou as organelas citoplasmáticas, a gente viu, né, a presença dele nas células eucarióticas, no qual esse núcleo ele estaria revestido pela carioteca, que estaria delimitando o material genético. O material genético fica guardado dentro do núcleo, beleza? Então, vamos continuando aqui, né? Vamos ver na imagem exatamente a estrutura desse núcleo, do que o núcleo é composto. A gente viu aqui o que é a definição de núcleo. Núcleo é a região das células eucariontes que regula o metabolismo da célula, como a divisão celular e a síntese de proteína. Vimos também que é o local que você vai encontrar uma quantidade maior de DNA, ok? E que existe, né, células com apenas um núcleo e células com mais de um núcleo, mas em si, boa parte apresenta apenas um núcleo. Um exemplo dos que apresentam mais de um núcleo são as fibras musculares, mas em parte, a grande maioria apresenta apenas um núcleo. Então, vamos ver aqui a estrutura do núcleo celular. Então, vamos observar aqui na imagem, né, a estrutura do núcleo. A primeira imagem que vocês têm aí é um corte que foi feito no núcleo, para vocês observarem bem a parte de dentro desse núcleo. Nessa outra imagem, eu tenho outra visão do núcleo, né? Ele normalmente é esférico, ok? E apresenta algumas estruturas, como o nucleolo, a membrana nuclear, a cromatina e os poros nucleares, ok? A primeira que a gente vai ver é o envoltório nuclear, que também pode ser chamado de carioteca. Ela é o quê? Ela é uma membrana que vai estar delimitando o espaço nuclear
ok? E ela é dotada de alguns poros. Esses poros vão permitir a passagem de moléculas entre o núcleo e o citoplasma, ok? A carioteca ela é responsável também pelo quê? Por manter o material genético dentro do núcleo. Isso é um avanço evolutivo, ok? É um pulo evolutivo, porque quando a gente lembra que temos as células eucarióticas e procarióticas, as procarióticas são mais simples, pois não possuem carioteca, e as eucarióticas são mais complexas, pois possuem o que? Carioteca, que vai ser o que? Essa membrana que vai estar delimitando o meu material genético, ok? Eu também tenho um nucleoplasma, que também pode ser chamado de cariolinfa, ok? Que é basicamente o que? É o citoplasma presente no interior do núcleo, tá? E aí, nele estão presentes macromoléculas que vão compor o meu material genético, ok? Toda essa parte interna aí é formada pelo nucleoplasma. O nucleoplasma eu posso relacionar ele com o próprio citoplasma, ok? Eles são parecidos em relação a o que são. A diferença é que o nucleoplasma ele é encontrado dentro do o nucleoplasma é encontrado dentro do núcleo e o citoplasma é encontrado dentro da célula, porém, né, o núcleo está mergulhado no citoplasma, beleza? Também temos a cromatina, que é uma substância que ela é muito fácil de ser clorada, principalmente por substâncias alcalinas, ok? E ela apresenta principalmente DNA em uma grande quantidade. E em menor quantidade ela apresenta RNA e proteínas. E também temos o núcleo. O núcleo ele é a região onde é produzida as substâncias dos ribossomos. Essa região é a região que é mais fácil de ser visualizada em imagens, tá? Porque ela fica bem mais nítida, fica mais escura. E aí por isso é mais fácil determinar a localização do núcleo quando comparado com as outras estruturas do meu núcleo, beleza? Vamos falar de cada um separadamente. O primeiro que a gente vai falar é o envoltório nuclear, também conhecido como carioteca. O envoltório nuclear, ele delimita o conteúdo do núcleo e separa-o do citoplasma. Sua estrutura é composta de duas membranas. Que membranas são essas, né? A membrana nuclear externa e a membrana nuclear interna. O nome já é autodescritivo. A externa é o lado é a parte de fora do núcleo e a interna é a parte de dentro do núcleo, ok? A membrana nuclear externa, ela está em contato direto com o citoplasma e geralmente ela é contida ali ao retículo endoplasmático granuloso, que ela está ali bem próximo, praticamente colado. E como eu disse, nós também temos a membrana nuclear interna, que é o que é aquela membrana que está dentro do núcleo, ok? Ela é revestida e sustentada por filamentos que a mantêm o formato do núcleo. Então, preste atenção. A estrutura do envoltório nuclear, ela pode ser dois tipos: membrana nuclear externa e membrana nuclear interna. Uma forma de você lembrar é o que? Externo é do lado de fora. Então, é a membrana que fica na parte de fora do núcleo, ok? Enquanto a membrana interna lembra de dentro. Então, é a parte que é de dentro do núcleo, é a parte que reveste a parte de dentro do núcleo. Beleza? Então, vamos continuar.
Aqui na imagem vocês conseguem observar bem onde é localizada a membrana externa e a membrana interna. Por mais que eu já tenha dito, né, que a externa é a parte de fora e a interna é a parte de dentro, ok? Essas regiões, como eu já disse, elas têm poros. Esses poros são responsáveis pela passagem de substâncias. E quando essas substâncias são pequenas, não ocorre gasto de energia nessa reação. Porém, quando são macromoléculas, moléculas muito grandes, elas precisam, né, pagar energia. Elas gastam energia para que ocorra a entrada dessas substâncias. E aqui na outra imagem vocês conseguem observar bem também como é a composição dela, a parte interna, literalmente, né, que ela é formada de bicamada fosfolipídica, ok? Então vamos continuando. Agora vamos falar sobre o nucleoplasma, ou também chamado de cariolinfa, ok? O nucleoplasma ele vai preencher o interior do núcleo e ele possui uma composição muito similar ao citoplasma, como eu falei anteriormente, tá? O nucleoplasma, ele se comunica com o citoplasma da célula por meio dos poros presentes no núcleo. Aqueles poros que eu já mencionei, eles são responsáveis pelo quê? Pela essa comunicação entre o nucleoplasma e o citoplasma. Essas substâncias, elas apresentam uma composição muito similar. Imersos no nucleoplasma, encontramos o nucleolo, a cromatina e todos os produtos derivados da atividade nuclear, como o RNA e as proteínas, ok? Se você pensar bem, vamos lá, eu tenho a célula. Na célula, as organelas, elas estão imersas no citoplasma, ok? Da célula, eu vou focar em uma estrutura específica, que no caso é o núcleo. O núcleo ele também possui esse líquido, entre aspas, que vai estar o que? Outras substâncias imersas nele, ok? Qual é a diferença do nucleoplasma pro citoplasma? O nucleoplasma ele se encontra dentro do núcleo. O citoplasma ele se encontra dentro da célula, ok? O nucleoplasma encontra-se dentro do núcleo e o citoplasma encontra-se dentro da célula. Vamos agora falar sobre o nucleolo, a outra estrutura do núcleo. Essa região ela é mais densa do que o nucleoplasma. É constituída basicamente de DNA e RNA, além de algumas outras proteínas. O tamanho e o número de nucleolos de uma célula são um indicador da quantidade de ribossomos produzidos pela célula. Então, quanto mais nucleolos, maior a quantidade de ribossomos. Quanto menos nucleolos, menor a quantidade de substâncias, de ribossomos, beleza? Células com muitos nucleolos apresentam intensa síntese de proteínas, ok? Enquanto que células com pouco nucleolo, pouca produção de nucleolo, o que acontece? Eles apresentam uma síntese proteica menor, tá? Ele é o que? Diretamente proporcional. Se eu tenho pouco nucleolo, eu vou ter o que? Pouca produção proteica. Se eu tenho muito nucleolo, eu vou ter muita produção proteica. Eles são diretamente proporcionais. Na imagem você consegue observar bem o nucleolo, porque o nucleolo, quando é colocado, né, uma coloração, fica facilmente perceptível nas imagens ele. Você consegue observar aí que eu tenho uma parte bem mais escura, né? Eu tenho a minha célula
e eu tenho uma região bem mais escura. Essa região mais escura é exatamente o nucleolo, ok? Tá? Ele está ali na parte central do núcleo. A próxima estrutura do núcleo que vamos estudar é a cromatina, ok? A cromatina, a palavra cromatina, vem do grego, que é chromatos, que significa cor. Ela é facilmente pigmentada, ok? A cromatina é um conjunto de fios, cada um deles formados por uma longa molécula de DNA que estão associadas a moléculas de histonas, ok? Um tipo especial de proteína. No núcleo, o número de moléculas de DNA vai variar de espécie para espécie e também vai variar em relação ao longo do ciclo da vida da própria célula. Aqui vocês conseguem observar, né, como é a cromatina. E aí a cromatina, ela tem a sua forma ativa e a sua forma inativa, beleza? Então vamos ver aqui. Antes de vermos a forma ativa e inativa da cromatina, vamos entender um pouco mais a sua estrutura, do que ela é composta, ok? Lembrando, a cromatina eu vou encontrar lá dentro do núcleo. E aí a cromatina ela é formada basicamente pelo quê? Por DNA e uma proteína específica chamada histona, ok? O DNA ele vai se enrolar nessa proteína. Um exemplo de você conseguir visualizar isso melhor imagine seu cabelo. No caso do Gabriel, né, ele não tem muito cabelo, né? Agora pensa no cabelo comprido, né? Então vamos pensar no cabelo comprido. Enrole nesse cabelo comprido bobs. Não sei se você já ouviu falar de bobs, para deixar o cabelo enroladinho, né? Tipo a da Dona Florinda do Chaves. Enrole bobs nos seus cabelos. O seu cabelo, os fios do seu cabelo, são os DNAs, ok? São as moléculas de DNA. E os bobs são as proteínas histonas, ok? Então, a cromatina é daquele jeitinho do cabelo com bobs, que vai ser o quê? A molécula de DNA enrolada em várias histonas, que são proteínas específicas, ok? E aí, a cromatina, ela vai ter um momento que ela vai estar muito, muito, muito condensada. O que quer dizer que ela vai estar muito, muito condensada? Ela vai estar muito, muito enrolada. E vai ter partes e momentos que ela vai estar menos enrolada. É como se as proteínas elas tivessem uma distância maior, ok? E aí, dessa condensação, desse enrolar das cromatinas, surge o cromossomo, ok? O cromossomo é basicamente uma cromatina que foi muito condensada. Beleza? Top das galáxias, isso aqui é muito importante, tá? Isso aqui também é visto normalmente no nono ano, na parte de biologia, né? Que agora não tem mais biologia no nono ano, é ciências. Mas tudo bem. Então, recapitulando, a cromatina é o que? Uma molécula de DNA enrolada em uma proteína específica. O nome dessa proteína é histona. Gente, é muito importante vocês saberem o nome da proteína, tá? Proteína histona. E aí, quando ela está muito, muito condensada, muito, muito enrolada, ela vai estar na sua forma inativa. Quando ela está menos enrolada, ela vai estar na sua forma ativa. A gente vai ver já como é. E desse condensamento, quanto mais condensado, a cromatina vai formar um cromossomo, ok? E os cromossomos vão levar exatamente as características do indivíduo. Nós, seres humanos, possuímos 46 cromossomos, ok? Também foi visto no ensino fundamental, isso, ok?
Então, vamos ver agora, né, essa forma ativa e inativa das cromatinas. A primeira forma que a gente vai ver é a eucromatina, que é a forma ativa da cromatina, ok? Eucromatina, ela é formada basicamente por moléculas de DNA que vão estar descompactadas, ou seja, vai estar menos enrolada quando comparado com a outra forma, ok? A eucromatina é moléculas de DNA enroladas na proteína histona, porém não muito condensada. E é quando a cromatina está dessa forma, ela está na sua forma ativa. E também temos a heterocromatina, ok? A heterocromatina ela é formada pela parte das moléculas de DNA que vão estar mais compactadas. E por estar mais compactadas, elas vão estar na sua forma inativa, ok? Cromatina, ela pode estar como eucromatina ou heterocromatina. Eucromatina, o eu, é a forma ativa da cromatina. Heterocromatina é a parte inativa da cromatina. Quando a cromatina está ativa, ela se chama eucromatina. Quando a cromatina está inativa, ela se chama heterocromatina. Beleza? Outra coisa, qual é a diferença de eucromatina e heterocromatina em relação não à atividade, mas às suas características, sua estrutura? Ambas são formadas pela mesma composição, DNA e proteína histona. Qual é a diferença? Uma vai estar mais condensada que a outra. A eucromatina, ela vai estar menos condensada do que a heterocromatina, que vai estar bem mais enroladinha. Beleza? As células com intenso metabolismo geralmente apresentam maior quantidade de eucromatina. Porque assim, se ela está tendo um metabolismo, ela está o quê? Na sua forma ativa. Então, aquelas células que têm menos metabolismo, elas vão apresentar uma maior quantidade de quê? Heterocromatina, né? Inversamente a eucromatina, ok? Então, células com intenso metabolismo são o quê? Vai ter uma grande quantidade de eucromatina. Células com baixo metabolismo vai apresentar uma quantidade maior de heterocromatina. Top? Top. Então, vamos lá. Aqui na imagem, né, além daquela que eu mostrei anteriormente, aqui vocês podem ver melhor como é a eucromatina e a heterocromatina. Lembrando, ela vai ser a molécula de DNA enrolada na proteína histona. Se vocês observarem o primeiro, as proteínas histonas, elas estão bem longe uma das outras, quando comparadas com a heterocromatina, onde as proteínas elas vão estar bem pertinhos umas das outras, ok? E dessa condensação é formado um cromossomo. E nós temos, bom, como eu falei, né, temos 46 cromossomos, ok? E o último cromossomo, né, o último par de cromossomos é referente aos cromossomos sexuais. Então, está relacionado com a cromatina sexual, ok? E aí, quando a gente fala da cromatina sexual nas meninas, nas mulheres, a gente fala do corpúsculo de Barr. O que é o corpúsculo de Barr? Ele corresponde a um dos cromossomos X femininos, ok? Que ele é perceptível em células de intérfase localizados próximos ao núcleo. Lembrando, a menina, a mulher, ela tem um cromossomo XX, que caracteriza que ela é do sexo feminino. O menino, o homem, ele possui cromossomos XY, tá? Esse Y, ele vai caracterizar o quê? Que aquele indivíduo é do sexo masculino. Se for menina,
é XX. Se for menino, é XY, ok? É tanto que quando a gente for estudar a troca dos cromossomos e tal, uma vez que a combinação mitose e a meiose, quando a gente for estudar direitinho, vocês vão ver o quê? Que o pai vai estar contribuindo com 23 cromossomos, a mãe vai estar contribuindo com 23 cromossomos, para formar o quê? Os 46 cromossomos do indivíduo. E normalmente, né, quem é que vai definir o sexo do indivíduo? O homem. Por quê, tia? Porque a mulher, ela é XX, então ela vai contribuir com X, isso é óbvio. Agora, o homem, ele vai ou contribuir com X ou vai contribuir com Y. Se o homem contribuir com o X, o cromossomo X, nasce uma menina. Se o homem contribuir com o cromossomo Y, vai nascer um menino. Então, quem é responsável por definir o sexo do indivíduo? O homem, ok? Vai depender dele. Se você é menina, foi porque seu pai contribuiu com o cromossomo X. No caso do Gabriel, o pai dele contribuiu com o cromossomo Y, ok? As mulheres normais, entre aspas, apresentam uma cromatina sexual. Eu não falei que a menina é XX, um desses cromossomos ele vai estar inativo. Por isso que a gente normalmente fala que as mulheres normais, entre aspas, apresentam uma única cromatina sexual. Por que entre aspas? Porque eu tenho a superfêmea, que são aquelas que apresentam 3 cromossomos X, tá? Não sei se vocês lembram, né, que a gente viu isso ano passado, né, que existe pessoas que apresentam mais de 46 cromossomos e existe pessoas que apresentam menos que 46 cromossomos, lembra? Né? Eu tenho super macho, super fêmea, tenho um cromossomo a mais no par 23, né? O cromossomo 23, lembra? Espero que sim. Então, vamos aqui continuando. Né? Aí na imagem eu trouxe para vocês, exatamente, aí eu tenho o meu núcleo. E essa parte que é mais visível, que está mais pretinha, é chamado de corpúsculo de Barr, ok? Que é o cromossomo sexual feminino, onde um X é inativo, o que caracteriza essa denominação de corpúsculo de Barr, ok? Então, o que é o corpúsculo de Barr? É um cromossomo X na sua forma inativa no cromossomo sexual feminino, ok? No qual ele dá para visualizar muito bem na hora que for feito o estudo da célula, principalmente com foco no núcleo, beleza? Então vamos ver agora os ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos são biopolímeros formados pelo encadeamento de nucleotídeos. Vamos observar o que é um nucleotídeo, né? O nucleotídeo é um agrupamento de alguns grupos. De amarelo você vai encontrar o quê? Os grupos fosfatos, ok? Que vai estar conectado a uma pentose. O que é uma pentose, tia? É um açúcar que tem 5 carbonos, lembra? Isso aqui também foi conteúdo do nono ano, tá? E eu também vou ter ligado a essa minha pentose uma base nitrogenada, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Mas relaxa, respire fundo, ok? Então, um nucleotídeo, ele é formado pelo quê? Por um grupo fosfato, por uma pentose e por uma base nitrogenada, ok? As bases nitrogenadas, elas são divididas em 2 grupos, vamos ver. Nas bases púricas, que são a adenina e a guanina, e as bases pirimídicas, também chamadas de pirimidinas, ok?
que são a citosina, a timina e a uracila, beleza? E aí eu quero fazer uma observação, que é o quê? A base nitrogenada timina, eu só consigo encontrar no DNA. E a uracila, eu só encontro no RNA, ok? Timina, eu só encontro no DNA. Uracila, eu só encontro no RNA. Adenina, guanina e citosina, eu encontro tanto no DNA quanto no RNA, ok? E aí existe uma interação entre essas bases, onde a adenina ela se liga à timina, a guanina se liga à citosina, a citosina se liga à guanina, ok? E tia, quando eu tenho adenina, ela também vai poder se ligar à uracila? Pode. Agora, a timina ela não se liga à uracila. Por que que eu falo isso? Porque quando a gente vai ver na próxima aula isso, as transformações, né, de uma molécula de DNA para uma molécula de RNA. Porque vamos supor, eu sempre faço essa mudança. Quando eu tenho adenina, vira timina. Mas se eu estiver indo de uma molécula de DNA para uma molécula de RNA, eu não posso colocar timina. Por que que eu não posso colocar timina? Porque a timina só tem no DNA. Eu não posso colocar timina no RNA, ok? Mas calma, relaxa, respira fundo, que isso vai ser visto melhor na próxima aula. A gente está dando apenas uma introdução ao conteúdo, beleza? E aí, essas bases nitrogenadas, elas vão interagir entre si. Vamos ver as interações entre elas. Primeiro, antes de ver, né, eu trouxe para vocês as imagens das estruturas dessas bases nitrogenadas, né? A primeira aí que a gente tem é a citosina. Lembrando, né, a citosina ela é representada com um C maiúsculo, a timina por um T maiúsculo, a uracila por um U maiúsculo, a adenina por um A maiúsculo e a guanina por um G maiúsculo. Todas as letras maiúsculas, tá? E se vocês observarem, é a primeira letra dos nomes dela. Guanina, G. Timina, T. Uracila, U. Adenina, A. E citosina, C. Ok? Elas são bem parecidas se vocês observarem bem, né? Eu vou ter carbono, vou ter nitrogênio, hidrogênio, oxigênio. O que modifica é o quê? Se vocês olharem para a citosina, eu só tenho uma dupla O, né? Carbono dupla O, que é uma carbonila. Isso é quando a gente for estudar química orgânica, a gente vai ver isso, beleza? C dupla O é uma carbonila, tá? Né? E aí eu vou ter apenas uma carbonila na citosina. Agora, olhando para a timina, você já observa o quê? Que eu tenho duas carbonilas. Olhando para a uracila, eu tenho duas também. Só que a posição é a mesma. A diferença é que eu tenho um metil na timina e na uracila eu não tenho. O metil é essa ligação aí, H3C, metil, ok? E na adenina, no lugar de ter apenas um anel aromático, eu vou estar tendo dois anel aromáticos. Anel aromático é essa partezinha que tem 5 hidrogênios, ok? Que estão ligados entre ligações simples dupla, ok? Revezando. Então, essas aí são as estruturas das bases nitrogenadas. Não vamos esquecer os nomes são muito importantes. Citosina, timina, uracila, adenina e guanina. Lembrando, a adenina, a timina, a guanina e a citosina eu encontro no DNA. No RNA
eu vou encontrar quem? A citosina, a guanina, a adenina e a uracila. O que diferencia do DNA para o RNA? A presença da timina no DNA e a presença da uracila no RNA. Beleza? Então vamos lá. E aí, como eu disse, né, eu tenho a ligação que é feita entre essas bases nitrogenadas. Uma guanina sempre vai se ligar a uma citosina. Uma citosina sempre vai se ligar a uma guanina. Não é possível ligar uma citosina a uma timina ou uma uracila. Eu vou sempre estar ligando C com G, G com C. Uma timina se liga a uma adenina. Eles se encaixam perfeitamente. Você não tem como colocar uma timina ligando a uma uracila ou uma guanina, porque não vai ocorrer o quê? O encaixe, ok? E aí a gente vai fazer muitas dessas questões em relação a esses encaixes para vocês compreenderem bem, tá? A gente vai ver mais na próxima aula sobre essa parte, para a gente conseguir compreender bem. E aí, lá em cima tem assim, ATGC. Ok? Que meu apontado aqui não está funcionando, então vou precisar que vocês prestem atenção. ATGC. Adenina sempre se liga com timina. Guanina sempre se liga com citosina. Uma forma de você lembrar é usando uma frasezinha. Ande, Tonha, Gal, Costa. Ok? Ande, Tonha, Gal, Costa. A liga-se a T, G liga-se a C. Beleza? Aqui eu trouxe para vocês, né, uma molécula de DNA e uma molécula de RNA, né, que a gente vai estudar DNA e RNA nas próximas aulas. E aí eu trouxe já para vocês observarem e já ir se acostumando, tá? Lembrando, no DNA eu tenho uma dupla fita de bases nitrogenadas. No RNA eu tenho uma única fita. DNA dupla fita, RNA uma fita, ok? No DNA eu vou encontrar a adenina, a timina, a citosina e a guanina. No RNA eu vou encontrar adenina, uracila, citosina e guanina, ok? E aí a gente vai estudar que eu posso, né, ter uma modificação nessas estruturas. A gente vai estudar na próxima aula. Obrigada por assistirem, vamos ficando por aqui. Leiam um livro, façam as atividades e qualquer dúvida pode me procurar no grupo. Beijos e até! Bye, bye!